Olá, eu sou Cleison Matza e vamos mais um capítulo do nosso Filosofia do Dia a Dia. Vamos falar hoje sobre o livre-arbítrio. Você realmente escolhe a sua vida? Filosofia do dia a dia, com Cleison Matza. Pense por um momento nas pequenas decisões do seu dia. Levantar da cama ou apertar o silêncio. Responder uma mensagem ou ignorá-la. Perdoar alguém ou guardar ressentimento. Em todos esses momentos, sentimos que estamos escolhendo livremente. Mas a filosofia levanta uma suspeita inquietante. E se essa sensação de liberdade for apenas uma impressão? Esse é o problema do livre-arbítrio, um dos debates mais antigos e profundos da filosofia. E, curiosamente, ele aparece não apenas nos livros, mas nas situações mais comuns da nossa vida cotidiana. Na tradição filosófica teísta, o que admite a existência de Deus, o livre-arbítrio é considerado essencial para a vida moral. Pense numa situação simples do cotidiano. Um amigo promete algo e não cumpre. Você se sente decepcionado. Mas por que surge essa decepção? Porque você acredita que ele poderia ter escolhido agir de outra forma. Se ele não tivesse escolha, sua falha seria apenas um acontecimento inevitável, como um galho que quebra durante uma tempestade. Essa linha de raciocínio foi desenvolvida de forma profunda por Santo Agostinho. Agostinho enfrentava uma pergunta que ainda nos inquieta hoje. Se Deus é bom, por que existe mal no mundo? A resposta dele foi revolucionária para a sua época. O mal não é criado por Deus, mas surge quando os seres humanos usam mal sua liberdade. Ele acrescenta que, na verdade, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Ele usa a metáfora da luz. Considerando que a escuridão não existe, o que existe é a luz e que a escuridão nada mais é do que a falta de luz. Assim, o livre-arbítrio seria um presente divino que permite tanto o bem quanto o erro. Séculos depois, Tomás de Aquino aprofundou essa ideia. Segundo ele, os seres humanos possuem duas capacidades fundamentais: compreender as possibilidades diante de si e escolher entre essas possibilidades. No cotidiano, essa estrutura aparece constantemente. Você decide se vai reagir com paciência ou com irritação, se vai persistir em um projeto ou desistir. Essas escolhas, segundo essa tradição filosófica, são expressões reais da liberdade humana. Mais recentemente, o filósofo Alvin Plantinga argumentou que o mundo com criaturas realmente livres necessariamente inclui a possibilidade do erro, ou seja, a liberdade verdadeira inclui o risco de escolhas ruins. Mas a filosofia também possui uma tradição forte que questiona tudo isso. Alguns pensadores afirmam que o livre-arbítrio pode ser apenas uma experiência subjetiva, não uma realidade. Pense novamente em algo cotidiano. Você entra em um café e escolhe dois tipos de bebida. Parece uma decisão livre. Mas será que foi? Talvez sua escolha tenha sido influenciada por diversos fatores. Suas experiências passadas, seu humor naquele momento, o cheiro do ambiente, seus hábitos, seu estado físico. Se todos esses fatores influenciam suas decisões, então surge uma pergunta desconfortável. Até que ponto você realmente controla suas escolhas? Essa suspeita já aparecia na filosofia de Spinoza. Spinoza afirmava que as pessoas acreditam ser livres apenas porque não conhecem todas as causas que determinam suas ações. Sentimos que escolhemos, mas nossas decisões seriam apenas o resultado de uma cadeia de acontecimentos anteriores. Essa crítica tornou-se ainda mais radical com Friedrich Nietzsche. Nietzsche sugeriu que a ideia de livre-arbítrio pode ter sido criada para justificar conceitos como culpa e punição.
Segundo ele, ao afirmar que alguém é livre para escolher, abrimos espaço para dizer que essa pessoa merece ser responsabilizada por suas ações. Na filosofia contemporânea, essa discussão ganhou um aliado inesperado, a neurociência. O filósofo e neurocientista Sam Harris argumenta que experimentos mostram que o cérebro começa a tomar decisões antes de termos conhecimento delas. Isso sugere algo surpreendente. Talvez a consciência não seja quem decide, mas apenas quem percebe uma decisão já iniciada pelo cérebro. Quando colocamos essas duas perspectivas lado a lado, surge um conflito profundo. O filósofo teísta pergunta: se o livre-arbítrio não existe, como podemos falar de responsabilidade moral? Se essas ações são apenas resultado inevitável de causas anteriores, punir alguém por um crime seria tão estranho quanto punir um vulcão para entrar em erupção. Mas o filósofo ateu responde com outra dificuldade. Se Deus sabe tudo o que acontecerá no futuro, então nossas escolhas já estão determinadas. Nesse caso, a liberdade humana pareceria apenas uma aparência de liberdade. Existe ainda uma terceira via, uma terceira posição, que é muito interessante. Alguns filósofos ateus recusaram o determinismo absoluto. O exemplo mais famoso é Jean-Paul Sartre. Para Sartre, Deus não existe, mas isso não significa que somos determinados. Significa exatamente o contrário. Sem um Criador que determine nossa essência, cada ser humano precisa construir sua própria identidade por meio das escolhas que faz. Por isso, Sartre afirmou: o homem está condenado a ser livre. No cotidiano, essa ideia tem uma consequência poderosa. Mesmo quando tentamos culpar as circunstâncias, ainda precisamos reconhecer que muitas decisões importantes dependem de nós. O debate sobre o livre-arbítrio permanece aberto porque cada posição resolve um problema e cria outro. A visão teísta preserva a responsabilidade moral, mas precisa explicar como a liberdade pode existir diante da onisciência divina. O determinismo ateísta se aproxima da visão científica do universo, mas ameaça dissolver a ideia de responsabilidade pessoal. E o existencialismo tenta salvar a liberdade, mas coloca sobre o indivíduo um peso enorme de responsabilidade. Talvez o livre-arbítrio seja exatamente isso. A capacidade de viver como se nossas escolhas importassem, mesmo quando não temos certeza se somos realmente livres. Da próxima vez que você tomar uma decisão importante, escolher um caminho, perdoar alguém, mudar de direção na vida, pergunte a si mesmo: essa decisão nasceu realmente da minha liberdade ou foi apenas o resultado inevitável de tudo o que aconteceu comigo até agora? Se gostou, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que questionam como você, que não aceita nada mastigado, que gosta de entender o que está realmente ali e não o que está facilmente posto. No mais, segue e ativa o sininho para as novidades. Filosofia do dia a dia, com Cleison Mates.